Olá, seja bem-vindo ao Fran Conecta Pod. Aqui é o seu canal, o seu lugar de conexão com o mercado condominial. Aqui a gente recebe amigos síndicos, fornecedores do mercado, pessoas relacionadas, né, com clubes de síndico. Eu acho que hoje, Lari, a gente tem Hoje a gente um tem convidado a gente especial, tem uma né? figura diferente também, né? A gente vai falar de condomínio de um formato diferente um pouquinho. Exatamente. Você não me apresentou. E eu também não me apresentei. Então a gente se apresenta. Então vamos lá, eu sou a Roberta Budi, diretora da Franco Vieira Engenharia, fundadora do Franco Conecta, e aqui é isso, a gente recebe pessoas, se conecta para potencializar o mercado condominial. E aqui ao meu lado, a minha garota prodígio Ai, eu maravilhosa, amo essa frase, gente. Eu amo essa Larissa frase. Azevedo. Oi, pessoal, eu sou a Larissa Azevedo, da Dharma Condo. Tô aqui com a minha parceiríssima, Roberta Budi. E hoje a gente tem um convidado especial que vai contar um pouquinho da história dele, um pouquinho do Clube dos Síndicos. E a gente vai soltando aí pra vocês ao longo do É isso episódio. aí, vamos deixar um bate-papo pro final para falar, assim, dos causos do mercado condominial. Acho que tem bastante. As nossas fofocas condominiais. Isso aí, então aqui com a gente, Vicente Marchese. Seja bem-vindo, Vicente. Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês, um prazer inenarrável. E tudo voltado para o mundo condominial é muito bom, né? Porque a gente faz aquilo que a gente gosta e estamos todos intercalados, né? Fazendo a network, que é muito bom, né? Quando você trabalha fazendo o que você gosta, fica mais leve. e você se diverte, eu digo isso. Não é nunca um peso você estar saindo para ir num condomínio, visitar ou fazer uma reunião. Eu gosto muito desse nosso meio. Esse nosso meio, ou você ama, ou você tem que ir embora logo, porque não tem como não ter estresse, né? É verdade. Eu tava falando isso antes de vir pra cá. Eu tava atendendo um condômino, aí chegou no momento da conversa que eu falei assim, não, agora eu só vou responder depois do podcast, porque eu vou me divertir lá, aí eu respondo com mais calma. Muito bom. Exato. E eu acho que esse que é o objetivo, né? A gente sempre trazer um conteúdo voltado aí pro síndico, pros conselheiros e moradores, mas de uma forma, da nossa forma, né, Lari? De uma forma leve, de uma forma divertida e com seriedade. Porque uma coisa não depende da outra, né? A gente pode ser leve, a gente pode ser divertida e tratar temas que são sérios no mercado condominial. É isso. Assim, a seriedade, eu sou uma pessoa muito brincalhona. Então, eu levo na seriedade, mas eu sempre tiro o humor de alguma coisa, ou uma assembleia, ou uma negociação, ou uma conversa. Eu tô sempre assim, porque o mundo em si, a vida em si é muito, né, está muito séria, tá muito chata, porque hoje a gente tem várias polarizada, coisas. né? Exatamente. Também. Então, eu tô sempre trazendo alguma coisa engraçada, alguma coisa boa, alguma coisa positiva, de todas as situações que eu vivo, que eu já vivi, que eu ainda vou viver, porque a vida é isso, né? Maravilhoso. Tá tudo tão polarizado, Lari, que assim, tem política polarizada, É verdade. né? Tem até agora confeitaria polarizada, né? A gente tava falando aqui da briga entre o morango do amor e a maçã do amor. Então, assim, todas as pessoas querem trazer aí dois polos muito distantes. E a gente tenta chegar num caminho do meio, que eu acho que condomínio é isso, né? E tem que ter a uva do amor, porque a uva também é boa pra isso, hein? Boa demais! A gente esqueceu da uva do amor. Ih, vou postar isso hoje. É isso. Mas, Vicente, voltando aqui, brincadeiras à parte, né? Voltando aqui pro condomínio. Como que você começou nesse meio condominial? Então, em 97 eu fui morar nos Estados Unidos. Voltei para o Brasil depois de 10 anos morando nos Estados Unidos e 2 anos morando na Alemanha. Quando eu estava voltando para os Estados Unidos, o meu pai faleceu, vim aqui para o Brasil e eu trabalhava no ramo de construção nos Estados Unidos. E aqui a construção que eu trabalhava lá, que era drywall, nem tinha drywall aqui direito. Então, quando eu cheguei aqui, eu fiz administração, falei, cara, mas saltei de paraquedas aqui no Brasil, depois de tanto tempo, quem é que vai me arranjar um trabalho? Como é que eu vou trabalhar? Eu tinha um dinheiro guardado, o dinheiro acabou, liguei para uma amiga da minha mãe e falei, olha, quero trabalhar. O bicho tá pegando. Tô na o pista dinheiro pra negócio. Exatamente, porque eu esqueci como é que funcionava toda essa parte jurídica, e o Brasil, a nossa justiça é muito lenta, a gente sabe, então eu achava que fosse uma coisa rápida, entrou na justiça, papou, não foi. E aí eu precisava ter um trabalho, e aí ela falou assim, se for numa sexta-feira, nunca me esqueci, ela falou, olha, segunda-feira eu vou te colocar pra você trabalhar num condomínio. Aí eu, num condomínio? Mas eu nunca trabalhei no condomínio. Você já tinha morado em condomínio antes? Não.
Caramba, Não. nunca tinha morado. Eu sei que Não. você morava numa casa, né? Sim, não, mas graças a Deus era um condomínio comercial em Copacabana. Mas olha isso. Ela falou assim, mas não se preocupa porque você vai ser treinado. No caso, eu ia ser um administrador. Aí eu falei, pô, beleza. Entrei sem saber nada. Cota condominial, ata, eu não sabia absolutamente nada. Regimento, convenção, o que é isso? Você não tem ideia como abordar, como falar, as unidades, jogo de cintura, a única coisa que eu tinha era isso, porque né, tratar bem as pessoas e conversar. Era sempre... educação e o bom humor, Exatamente. era o que tinha. E no terceiro dia, o cara falou assim, quer saber, eu não quero mais não. Não quero mais ficar aqui não, eu dei um tempo aqui, os 30 dias, né, que ele estava com prazo para cumprir. A pessoa que estava trabalhando com você lá. Exatamente. O tipo administrativo. O que estava te treinando, te ensinando. O que estava me treinando, ele estava naquele prazo de 30 dias que você, quando é demitido, você tem que cumprir. Ele estava cumprindo o aviso prévio. O aviso prévio, exatamente. E aí o que aconteceu? Ele decidiu não cumprir o aviso prévio. Vai embora hoje. Que legal. Exatamente, eu vou embora hoje. Por favor, cara, não faz isso não, cara. E ela falou que você ia ser treinada, né? Exatamente. No meu terceiro dia, ele resolveu ir embora. E outra coisa, eu anotava tudo que era falado, porque eu era insegurança total. Uhum. Bom, no meu quarto dia, era eu e eu. Eu entrava em desespero, porque o que eu vou fazer? Então eu comecei Aí eu fui procurar a síndica desse condomínio e ela falou assim, olha, cola com o Rafael, que era o gerente de conta, que inclusive é o meu compadre, que é padrinho da minha filha, porque a gente ficou tão assim, eu enchi o saco dele. Porque Virou família. Assim, exatamente. Eu tenho que transformar esse cara. Esse condomínio, gente, era em Copacabana. E tudo que eu aprendi nesse meio, eu devo à APSA, tá? Muito bom. E o meu compadre, ele era gerente de conta, e assim, além de eu falar com ele 10 vezes, eu simplesmente ia na agência da Santa Clara, nunca me esqueci disso, umas 10 vezes. Aí ele, meu irmão, não basta você me ligar, você tem que comparecer aqui. Não, porque tem esse negócio aqui e tal, não sei o que lá, e que tinha coisas que ele tinha que me mostrar. E aí eu fui aprendendo, fui gostando, fui amando, e assim, era um condomínio que era o único condomínio da área que era condomínio garagem, e que tinham inúmeros desafios e que eu ficava mega feliz em resolver aqueles desafios. E teve a fachada que era o antes e o depois. Então você passar pelo prédio que você trabalhou e falar, olha, tá vendo aquele prédio como ele está agora? Ele era assim. Ele era assim, ele foi modificado e passamos e fizemos inúmeras melhorias, a modernização dos elevadores, as botoeiras trocadas, as escadas totalmente marmorizadas. É só se orgulhar, né? Total. Das e aí, melhorias. tipo assim, Deus fez o mundo e teve uma parte em Gênesis que fala, e viu que era bom, né? E eu vi que aquilo ali era uma coisa que eu gostava e que eu tinha prazer. E aí eu comecei é uma área condominial, às vezes, muito ingrato, porque muda o síndico, muda o ciclo inteiro, né? E o síndico que entrou resolveu botar uma pessoa de confiança dele, que é normal, faz parte, né? Porque hoje eu estando do outro lado, eu entro, eu faço a mesma coisa. E ele me demitiu, eu era CLT e tal. E eu fui para um outro condomínio. Aí nessa, a gente vai começando a levar a nossa bagagenzinha. Você já vai fazendo a sua própria expertise. Exatamente. Aí você já vai tirando conhecendo, as suas próprias conclusões. e vai tendo, né? aquelas empresas que você vai vendo que são boas, que não dão dor de cabeça, que cumprem os prazos, que tem um preço bacana, que você consegue trabalhar, e aí você vai aprendendo. E, como eu falei, e vendo que é bom e vendo o quanto você é dedicado àquilo. Sim. Porque, por exemplo, eu tenho certeza que você entra num condomínio e que você tem o seu contrato, por exemplo, de 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana, mas tem condomínios que você é obrigado a passar mais horas do que você acordou, e tá tudo bem, Sim. porque é um contrato seu e que você tem o prazer de estar ali, porque você sabe que quanto mais fácil você fizer, fica fácil para você. Com certeza. Então, assim, eu amo o mundo condominial, eu amo entrar num prédio, saber que eu tenho vários problemas e nós resolvemos todos os problemas. Tem problemas que você não consegue resolver,
que é crítico, que é do condomínio em si, que você fala, isso não é nem que não tem jeito, é uma coisa crônica. Não, e geralmente é inerente a pessoas, né? Exato. Não a coisas, não a E eu processos. adorei, porque eu tô Exatamente. aqui olhando a tatuagem do Vicente, tá escrito resiliência, né? Não, O síndico, ele precisa ser uma pessoa resiliente. A gente fala muito aqui. e gratidão. Boa. Gratidão pela vida, porque nós temos que ser gratos, né? E a resiliência, porque o síndico hoje, eu falei Ele hoje, curva, mas mas não quebra. Né, Lari? não, a gente Curva, tem mas que não ser, quebra. porque o síndico hoje ele é advogado, psicólogo, juiz, faxineiro às vezes, E porque como diz o Junqueira, exorcista, Exorcista. muitas vezes. essa eu nunca tinha escutado, A gente muito tem bom. aqui um episódio do Dr. Junqueira. Vou botar aqui, ó, o link para vocês assistirem. Não, olha só, essa eu nunca tinha escutado, mas pode ter certeza que eu vou levar, porque nós temos uma coisa que eu já ouvi falar e que eu adotei para mim, que nós temos os condôminos e nós temos os condemônios, né? Porque tem alguns condomínios que você olha e fala assim, cara, e o mais, olha, síndica e que não vai deixar eu mentir, os mais complexos e complicados Não são vão na os Assembleia. inadimplentes que nunca viu Ou um que não vão negócio nas desse. assembleias, né, Não, Lari? esses então, que é grupinho de WhatsApp, Sim. né? É coisa de maluco. Mas assim, eu amo o mundo condominial, eu amo a network, eu amo conhecer pessoas, eu amo lidar com pessoas. E dentro do condomínio mesmo, você tem aquela pessoa que está inflamada, você ter o jogo de cintura de falar assim, olha, deixa eu te explicar, é assim que funciona, assim. Aí a pessoa saindo, nossa, eu tinha uma outra ideia de você. Pô, isso é gratificante demais, Muito entendeu? bom. É relacionamento, né? Exato. Também, E né, aí, Lari? no meio dessa pessoa que caiu de paraquedas no mundo condominial, que fez o papel de administrador, que entrou no papel de síndico, onde nesse momento surgiu o Clube do Síndico. O Clube dos Síndicos foi o seguinte, me colocaram no grupo na freguesia, onde eu moro e eu amo esse bairro, e o grupo tinha uma proposta, mas engessava muito os conteúdos e os síndicos nas falas e no objetivo de trazer melhorias e trocas de figurinhas. E aí aquilo criou uma insatisfação, eu saí do grupo, 2 pessoas saíram e me procuraram, e aí nós criamos um grupo da gente. Esse grupo da gente foi convidando pessoas, síndicos da redondeza. E aí um síndico ia entrando, ia chamando o outro, ia chamando o outro, ia chamando o outro, e aí quando a gente foi ver, nós já tínhamos ali 20 síndicos. E aí a gente fez umas regrinhas do nosso grupo e criamos como se fosse uma ficha cadastral, para a gente saber quem era e tal. Sim. E aí a gente foi crescendo, e a troca de figurinha era muito importante, porque eu tenho um amigo, na semana passada, ele entrou como síndico, e assim, ele mora no Recreio, num prédio de 4 andares, sempre advogado, sempre conversou comigo sobre direito e tal, não sei o que lá, e voltado para a área condominial, como é que funcionava e tal, e aí, quando ele precisava de alguma coisa, ele me ligava, e aí ele entrou, me ligou, e falou assim, cara, eu sou síndico agora. Eu comecei a rir, porque ele falava que era uma coisa que ele nunca faria. Bem feito. Exatamente, bem feito. Queimou a língua. Exatamente, e aí eu falei assim, seja bem-vindo. Aí eu quis adicioná-lo no clube dos síndicos. Ele, não, eu já falo direto com você, é muito grupo para mim e tal. Eu falei, não, tudo tranquilo, o que você precisar. Mas essa troca de figurinha é importante, porque a gente tem muitas empresas boas no mercado. E nós temos um ótimo relacionamento com inúmeras empresas. Então, por exemplo, tem empresas que eu conheço e você é síndica que você não conhece. E você tem um nicho bacana de empresas para elevador, ou empresas que fazem obra, fachada. Hello, E aí, Franco Vieira, nosso patrocinador. É isso. Empresas que têm um nome no mercado e que você quer estar
perto dessas pessoas e dessas empresas que têm um nome a zelar, que têm um bom nome, porque, na verdade, assim, a gente já tem dor de cabeça por si só. Uhum. E a gente não quer mais ter dor de cabeça do que a gente tem. Então, se a gente tem uma empresa que vai fazer o trabalho dela e trabalhar direitinho, Isso é ótimo. você, exatamente, é menos uma Facilita a dor de sua cabeça. vida, né? Facilita a sua vida, é menos problema. Não, e esses dias eu participei de um evento e eu falei justamente sobre isso, porque parece que existe um tabu ali que o síndico não pode indicar empresas, que o síndico não pode ter Exato. parceiros. E, gente, é o Mas o que contrário. você faz com a sua experiência de todos esses anos, né? Exato, se você conhece uma empresa que te atendeu bem, que tem um preço bom de mercado, que entregou, que dá garantia, que tá ali sendo parceira, como não indicar essa empresa para outras pessoas? Sim. Como não indicar para outros possíveis condomínios que você faça a gestão, né? É como qualquer outro negócio, né? Você vai num restaurante, você gostou, você indica. Claro. Se você não gostou, você não indica. Exato, é porque a gente ficou, infelizmente, rotulado como, tá Tá ganhando, levando. exato, tá levando alguma coisa. E não é, você RT trabalhou do em síndico, outros né? condomínios. Acha que o síndico ganha RT de todas as empresas. Isso não é assim que Exatamente. funciona, né? Não, e outra coisa, se você for parar para pensar, você tem experiências em outros condomínios que aquela empresa já atuou, já fez um bom trabalho, e aonde você vai, você quer levar essas Sim. empresas. O grande propósito do grupo é trocar experiência. E uma das experiências é o que eu tive de experiência com fornecedor X, Y, Z. Exato. Né? E ali no grupo, o que eu acho que é muito legal, né? O síndico, ele é muito sozinho. A grande verdade é essa. Então, toda vez que ele tem a oportunidade de andar em bando, ele anda. Se ele tiver num evento, ele quer andar ali junto com os síndicos. E o assunto sempre gira em torno de condomínio. Eu sei porque eu faço parte também de um clube, né? Que são de mulheres do setor condominial. E toda vez que a gente está junto, qual é o assunto? Condomínio. Condomínio, Mas porque é a dor de todo você tem mundo. aquele sentimento de pertencimento. Exatamente. E aí o que acontece? O Clube dos Síndicos também tem isso. Só que eu trouxe a minha experiência do Clube dos Síndicos e pro Clube dos Síndicos do seguinte: nesse tempo todo de experiência, eu tive pessoas para me ajudar, mas eu sempre estive sozinho, Sim. porque a nossa profissão, que é uma profissão, ela não é regulamentada. Então, qual é o meu objetivo? Por isso que nós estamos partindo do Clube dos Síndicos para uma associação, porque eu pretendo, eu quero e eu vou fazer para todos os síndicos como se nós fôssemos a base deles, como se nós fôssemos o sindicato, que não é Que um não sindicato. existe ainda, né? Não, e assim, tudo que você vai precisar no mundo condominial, na área condominial, nós queremos e nós iremos fortalecer. Fornecer, né? Fornecer. Porque olha só, e fortalecer também. Sim, Ó, quando você fornece informação, a pessoa fica mais fortalecida. Olha, estou com um problema na minha fachada. Eu preciso de 3 empresas. Tá? Então, Essas eu empresas tenho um passaram no nosso ranking, não são qualquer empresas das Uhum. páginas amarelas que nem existe mais. Ali, né? Teve um crivo. Exatamente. A gente passa. Olha, nós estamos com problema com a auditoria. Não, nós temos empresas que fazem isso. Olha, claro que o objetivo é facilitar para o síndico. Olha, nós temos... Se tornando uma associação, o síndico ele vai ter assessoria jurídica, assessoria mental. Como assim assessoria mental? Nós estamos vendo até psicólogo, porque nós... necessário. Gente, eu nunca parei para falar Tem sobre para isso. empresa também? Eu posso participar? Pode, Posso, pode, eu pode se quero. associar. Sabe por quê? Porque nós precisamos de terapia. Primeiro que você precisa de terapia por pra si tudo. só. Mas o síndico ele precisa muito mais. Porque tem pessoas que entram na administração e falam assim, olha... Eu a vou minha- desalinhar o seu chakra hoje. Exatamente. Não, e conta uma história para você. Olha, eu não sei você, mas já aconteceu de você estar sentado à mesa, a pessoa tá conversando com você e começar a chorar, e você assim, mais um problema, daqui a pouco você tá chorando junto com ela, tá bom, tá bem, e quase dizendo, não precisa pagar não, eu pago o condomínio para você esse mês, porque a história é ruim. E aí detalhe, Você leva isso. Você não tem como botão pra desligar. você se torna uma esponja. Sim. Então, na terapia... Você tem que se fortalecer, né? Exatamente. Na terapia, eu aprendi justamente isso. Olha, o problema você
vai sair do condomínio e os problemas ficam no condomínio. Porque muitas das vezes eu levava Você já o problema consegue comigo. fazer isso? Já. Ai, que homem evoluído. Já. Você também, né, Lari? Consegue. Eu já consigo. Eu Então, não sei, se eu hoje- fosse síndico, eu acho que Mas iria eu posso ser um te falar? desafio pra mim. Não, mas eu sou uma pessoa que eu aprendi isso há pouco tempo. De 1 ano pra cá. Porque eu não conseguia. Eu ia dormir. Remoendo aqui, Ah, não, ó. vamos lá. gente, um detalhe, eu tenho TDAH, então ainda é pior, porque a cabeça fica assim. Você tem um super foco ali, né? Exatamente. Então, E eu vamos lá. tentando resolver o problema do condomínio que você às vezes não consegue, porque às vezes é dinheiro, e um dinheiro que não é seu, e você às vezes fica assim, ó, peraí, esse problema não é meu, primeira coisa. Eu não criei, e não tem uma solução que não seja dinheiro, a não ser aumentar o condomínio que ninguém quer, então Não vou resolver. é isso. Então eu quero falar aqui com a nossa audiência, quero fazer uma enquete. Podemos fazer uma Podemos enquete? fazer uma Claro. enquete. A gente tem uns comentários aqui, você vai colocar nesse comentário se você é síndico ou conselheiro também, porque eu acho que leva muitas questões, né? Sim. Se você consegue separar, se você consegue ir para casa zerado depois de atender os seus condôminos. Então coloca aqui, ó, eu consigo, eu não consigo. Você falou em separar e você falou em conselho. E eu tenho uma case fresquinha aqui pra dividir, porque o que acontece? Às vezes o problema não são só os condôminos, não é só o condomínio como um todo. A gente cria um problema muito grande quando quem deveria ser o nosso pilar, o nosso apoio dentro do condomínio, Que é o conselho, vira né? a nossa pedra, né? Vira a É nossa um pedrinha no subsíndico sapato. e o conselho, né? Isso. Eu tô numa situação num condomínio que a gente tá numa obra, né? Enfim, resolvendo algumas questões. E a gente virou ali uma chave porque é um conselho que quer uma gestão fictícia, né? Eles querem mandar, mas eles não querem representar. E aí tudo que a gente explicava pra eles que não tá certo, que tinha que ser feito, tudo virava problema. Tudo virava questões e brigas e tudo mais. Eu tive que encerrar aquele grupo do conselho. Falar, não, a partir de agora vocês começam a falar comigo no particular. Vocês podem me ligar quando eu estiver no condomínio atendo vocês, mas não vai virar um grupo porque não está sendo saudável pra mim. Vocês são desrespeitosos. E Nossa, aí... por isso que eu falo E que ela é quem garota responde prodígio. civil e criminalmente é você. Exatamente. Então, assim, nós temos que nos posicionar, né? E hoje eu recebi um e-mail da administradora, onde um desses conselheiros enviou uma nota fiscal para a administradora de um eletricista que eu havia solicitado o pagamento para fazer uma manutenção que é de minha responsabilidade fazer. E ele respondeu assim, que ele não consegue o contato com a síndica e que ele gostaria que solicitasse o cancelamento da nota e do serviço porque ele não aprovou aquela despesa. E aí a gente tem que fazer o papel Nossa. educativo de pegar o Código Civil, de pegar a convenção, de mostrar o teto de gastos, o que é atribuição do síndico, que aquilo é uma atribuição minha, contratar e escolher uma empresa da minha confiança e que aquele serviço iria sim continuar. E como é que você fala para aquele condômino que ele não vai ter um síndico laranja? Aí eu virei e falei assim, eu espero que o senhor entenda, porque você não pode querer uma gestão sem atividade, porque você imagina um maestro não conseguir tocar com a Uau. sua banda, né? Mas então, eu queria te perguntar, muito eu bom. tenho que te perguntar isso. Na hora que você está lá, como é? Não é uma satisfação É uma enorme? delícia! É Mas isso. assim, atenção. é uma Ela delícia. consegue fazer isso, ela consegue se posicionar por um pilar muito importante que o síndico tem que ter: conhecimento. Exato. Só que a maioria dos síndicos, numa hora dessa, se curva por falta de conhecimento. Roberta, eu vou te falar, conhecimento Liberta. e inteligência emocional. Porque quer ver uma coisa? Eu ajo igualzinho a ela. Eu pego materiais que vão me resguardar. Só que nesse meio, eu tô assim, ó. Aí não, peraí, vou voltar, não vou poder escrever isso porque eu vou soar muito grosseiro. Eu já tenho uma cola pra te dar. Eu Site pego- GBT. Tudo que eu quero falar e no final eu coloco, favor informar de uma forma gentil e educada. No chat GPT, gente. Converte Inteligência tudo artificial. que eu falo, pronto. Vocês podem fazer um robozinho. Eu tô estudando, eu tô gostando Eu de tenho estudar. vários menina. já. Robozinho Vários assistente robozinhos. do síndico. Aí você coloca ali, alimenta ele de todas as informações daquele É o que a gente condomínio, falou, de a todas as tecnologia questões. vem para acrescentar, Sim, para agregar, não para sim, substituir. Então, sim. é esse termômetro, de você pega aquela mensagem super chateada Pesada. do condômino. Às vezes eu nem leio tudo de imediato. Eu leio um pedacinho, eu leio um trechinho, vou lá, bebo um café, volto, termino de ler e falo, não, agora eu vou responder. Responder que isso aqui são 2 canecas juntas, mas que eu tenho que dividir o líquido, que se eu tentar colocar tudo em uma só, vai entornar.
Eu pego só o que eu tenho que responder a ela e peço, chat, Mas- responda de maneira gentil. Olha, eu acho ótimo. A gente pode chamar alguém aqui para falar Pode. sobre como utilizar A o chat ferramenta. GPT, né? Para Vou falar ajudar uma aí coisa os pra vocês. síndicos. Você sabe que muitas das vezes, você sabe o que eu faço? Porque assim, se você for pensar, o conselheiro, ele tá naquela fase ali, naquele momento de juiz para te acusar. E para você ser o réu e o seu próprio advogado é ruim. Lógico. Muitas das vezes eu boto o jurídico para responder. Com base Boa. na lei, tal. O síndico diz, mas e fazendo de uma forma que ele mostre para o conselho que ele está atuando a favor do Do condomínio. condomínio, não do Do síndico. síndico. Porque ainda tem isso. Né? Muitas das vezes o conselho diz que o jurídico é o jurídico do síndico. Sim. Não é. Entendeu? E a gente está falando de privilégios, né? Tem condomínio que nem tem assessoria jurídica. Exato. Essa é uma realidade muito grande, até de Exato. condomínios de médio porte. Vejo muito por aí, porque a gente fecha muitos contratos e às vezes não tem. Mas às vezes eu Às monto- vezes é eu um monto o morador do e-mail- condomínio. Não, claro, eu monto às vezes o e-mail com cópia para a administradora, pedindo para a administradora Dá um suporte. Dá um e se suporte. manifestar, porque dessa forma eu não estou Você se sozinho. isenta, né? Não é nem isso, tipo assim, eu gosto de buscar o embasamento para que eles vejam que o que eu estou falando Não são fontes da minha cabeça. e que houve um estudo para aquilo, existe uma logística, não é... eu acordei hoje, vou ser síndico. Não, gente, você estuda. Nós temos que, assim como um advogado, nós precisamos estar atualizados o tempo inteiro. O tempo inteiro, porque cada vez sai alguma coisinha. Então, né? Até porque a nossa atividade é um misto, né? A gente tem que saber um pouco de direito, a gente tem que saber um pouco de contabilidade, a gente tem que saber um pouco de recursos humanos. A gente tem que saber um pouco de tudo. E ainda digo uma coisa. Ainda tem nós que ser temos... educado no final das contas. Tem que ser educado. E outra coisa, tem que mexer muito. Por isso que eu falo, gente, a terapia me Libertador. salvou, Libertador. porque olha só, eu sou de 77. Eu sou de uma geração onde o slogan das famílias era: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ponto. Hoje em dia, o síndico tem que meter a colher porque é lei. Obrigação legal. Nós O mundo temos mudou, uma lei, gente. então o mundo mudou exatamente, então em tudo. O Em mundo tudo. mudou e lá no seu condomínio tem pessoas de várias gerações e que não acompanhou essa mudança. Exatamente. E que ainda pensam, né, com aquela cabeça de 30, 40, 50 anos atrás. Aí vem o papel do quê? Do síndico ser uma ferramenta De de transformação, comunicação e educação também. É igual a gente fala, por exemplo, um professor. O papel do professor é educar o seu filho, né? Mas a gente está falando de educação no sentido de ensino, no sentido de matéria, não no sentido de boas práticas. De ensinar. Mas hoje tá mesclado. Então, assim, o pai, verdade. ele tem que estar em conjunto verdade. com o professor, senão aquela É atividade verdade. fim ali, ela não acontece. Então, o síndico, ele é um pouco disso. Ele tá ali para fazer a administração do dia a dia, ele tá ali para fazer o feijão com arroz, pagamento, fiscalização, obra, tudo. Mas ele tá ali para fazer o papel educativo também. Por isso que hoje eu vejo na minha carteira de clientes que o maior problema é comportamental, Total. é mediação. Total. E a frase que mais me machuca, embora eu já esteja nesse contexto e não deveria me machucar, é: eu pago o teu salário. Ai, gente, tá ultrapassado, né? Pelo amor de Deus. Não, mas a gente escuta. Eu escuto muito Isso isso. tá muito Eu ultrapassado. pago o teu salário. Não paga, não. Não paga, não. Porque se você deixar de pagar a tua cota condominial, eu vou continuar recebendo. E eu sou terceirizado. Eu sou uma empresa terceirizada, um prestador de serviço. Então você não paga, não. Tem um É contratinho. muito delicado, né? Porque isso é cultural também, né, Lari? Isso vem de uma cultura, assim, antigamente, eu sei que eu já tive amigos, né, que eu trabalhei na escola que o meu pai era dono. Então, imagina, eu lá no meio, a cobrança, né, você sabe que eu tenho as minhas questões com TDAH, imagina a cobrança. Era um desafio, mas os meus amigos que estavam ali, às vezes eu via eles falando para o inspetor, eu pago o seu salário, né? Então, isso é tão era uma baixo, coisa né? tão, sabe, Pequena. assim, dura E de se pequena ouvir, também, né? Eu vejo as pessoas falando, às vezes, eu trabalhei muitos anos como ouvidora da Guarda Municipal, as pessoas falavam para o guarda municipal, mas eu que pago o seu salário. Não é por aí.
Eu acho que é uma questão de colaboração. Você está ali para Fato. melhorar o condomínio, para organizar o condomínio, para valorizar aquele condomínio. Então, é importante pontuar isso. Você síndico, que ouve essa frase, que para mim é péssima, mas Sim. eu sei que ainda existe, a gente não pode pensar que viver no mundo fantástico de Bob, né? Ela existe. Você que ouve, pontue qual o seu papel dentro do condomínio, independente de você ser síndico morador ou síndico profissional. Porque eu acho que o síndico morador, então, ele nem ganha, coitado, muitas vezes. E mesmo que pagasse, e aí justifica fazer o que quiser, então eu vou Claro pagar o seu salário, eu vou pichar aqui o muro, porque eu pago o teu... Que isso? Não, você Claro vê que que a não. questão de educação é tão primordial que há pouco tempo eu tava num condomínio na Barra e tinha um grupo, assim, a gente tá em período de férias, né, gente? Um grupo de adolescentes, não eram nem crianças, né? Ali brincando, fazendo mó zorra e tal. E aí passou algum adulto ali na hora, uma mulher, e falou assim, pô, tá cheio de papel de bala aí no chão, cata o papel. E uma adolescente respondeu assim, eu não. Se eu fizer, fulano não vai ter emprego. Nossa. Certamente deve ouvir isso dos pais, né? E tá repetindo, porque criança normalmente ouve isso dos pais. Eu tenho um condomínio que eu coloquei um cartaz, um banner, e que fez toda a diferença. Porque eu via as crianças na quadra de futebol falando palavrões que eu não sei de onde aqueles palavrões saíam, porque nem eu conhecia. Eram palavrões novos. Cabelo novos. Da nova geração. Eu consertei de uma forma muito inteligente. Botei uma faixa dizendo o seguinte, palavrão é falta. Então botei a faixa lá e eu digo pra vocês o seguinte, não tem mais palavrão na quadra. Por quê? O time tá jogando um contra o outro, o cara que fala palavrão, opa, falta. E aí? É porque aí o time oposto vai lá e fala, exatamente. Você falou em aviso, até desbloqueei o celular aqui pra ler uma placa interessante que eu vi num condomínio essa semana e eu tirei foto. Não é um condomínio meu, gente, mas eu fiquei com muita vontade de colocar em algum condomínio meu. Podem ir falando aqui que eu vou achar aqui, que essa placa aqui eu vou mostrar pra vocês. Eu uso muito esse método. Gente, eu faço muito vídeo. Eu me comunico muito, eu trabalho com gestão compartilhada com o conselho, justamente para não ter esse tipo de acusação e tal. Vocês não vão conseguir ler, mas eu vou ler para vocês. A placa é o seguinte: Senhor cachorro, não faça da nossa calçada o seu banheiro. Peça ao seu dono para levá-lo a um local mais apropriado. Agradecemos a sua colaboração. Muito então bom você já mesmo. percebe que a comunicação Sim. com aqueles moradores já esgotou. Exatamente. E aí eu pensei assim, eu sou síndica, eu atuo nisso, eu entendi esse raciocínio, mas imagina você chegar como visitante num condomínio e ver esse tipo de placa que deselegante, que constrangedor ao mesmo tempo mas pro gestor chegar naquele ponto, quanto será que ele já não trabalhou? Ele tá tentando estratégias, de repente mas eu posso essa te falar, estratégia que é mais lúdica. Eu acho que vai mais pelo ponto de vista também. Eu já iria achar uma parte eu bem achei cômica. Lúdica, assim, engraçada. engraçado, olha só, ele não tá chamando a atenção diretamente do proprietário. Olha que legal, olha que a minha percepção bonitinho. foi lúdica, sabia? É porque isso. assim, você tem esse problema, né, muito no condomínio, então você trouxe para sua realidade, que já esgotou toda a comunicação e de repente aquilo ali foi uma estratégia de uma comunicação diferente. Mas eu achei lúdico. Gostei, eu vou te falar, eu amei. Pra você ver como é interpretativo. Pra Sim. mim, isso é uma comunicação violenta. Olha. Pois é, agora eu vou te falar uma coisa. Tem coisas que você, mesmo seja comunicação violenta ou não, você ainda consegue fazer a comunicação. Sim. Você consegue fazer o condômino entender. Mas tem coisas, por exemplo, que você não há comunicação. Por exemplo, que a pessoa não quer entender, às vezes, eu não né? sei se você tem se você atua dessa maneira, mas, por exemplo, você coloca nos condomínios as caixas de agasalho do Exército da Salvação? Nem todos. Então, o que acontece? Dependendo do condomínio, tem gente que rouba os agasalhos que você coloca na caixa do Exército da Salvação. Pelo amor de Deus, gente. Como é que você vai botar um comunicado desse? Sim, por favor. Não pegue o casaco não pegue da o casaquinho, exatamente. Peça pro seu cachorro não pegar o casaco. Entendeu? Não loucura, tem. né? Então tem coisas que não tem comunicação. Olha, o que foi colocado aqui, gente, é cultural, é educacional, não tem como.
Não e tem condomínio, né, a gente lida com todo tipo de gente. Você não tem como traçar um perfil de um condomínio. Não tem. Não tem São como. todos frutos Você pode do pegar meio. um prédio do lado, um bloco. Você pega o mesmo condomínio, um prédio é diferente. Às vezes, assim, é completamente diferente. E o síndico, ele precisa se qualificar. Ele precisa trabalhar a comunicação dele, trabalhar todos esses níveis de comunicação, às Sim. vezes, né? Não só a comunicação visual, que é essa que você colocou lá no cartaz, mas a comunicação verbal, Sim. a sensorial também, muitas Sim. vezes, né? Sim. Então, a comunicação, eu acho que é o X da questão para o síndico. Com certeza. E aí eu quero botar uma pimentinha nessa mesa aí, para vocês me contarem causos onde que vocês tentaram de tudo, assim. E não conseguiu, com toda boa vontade, com toda a estratégia, e não conseguiu. Porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo aqui já passou por uma situação dessa, que tentou de tudo e não conseguiu. Queria que vocês contassem aqui, colocassem na mesa, abrissem o coração, vamos fazer uma sessão de terapia aqui. Um plano meu, além de trazer para os síndicos um conforto que vai vir através da associação, é fazer um livro de causos, Muito bom. mas pegando, tipo assim, sem síndicos e sem causas, sem histórias engraçadas. E o livro vai fazer sucesso, porque eu tenho certeza. Ah, tá vendo, gente? Ninguém imita a minha história. Por favor, meu projeto é meu, tá aqui. Fala, já faz hoje, logo, hoje dia já faz tal, logo o tal. registro. Isso. Já faz o registro. Porque assim, são inúmeros. Assim, tem uns que você conta, você não aguenta, você morre de rir. Eu tenho vários. Eu vou deixar ela contar o primeiro, mas se ela passar a bola, eu começo. Não, o que eu queria contar, ele tá em andamento. Esse episódio vai ao ar quando? Eu não posso me comprometer. Esse episódio vai ao ar daqui a 2 semanas. Não posso me comprometer Não. ainda, Então eu falo, vai. Airbnb. Tá legal pra você, Airbnb? Não, o Airbnb foi o seguinte. O Airbnb é uma coisa nova, né? Onde as pessoas estão fazendo da maneira que querem fazer e simplesmente um morador que já tinha um histórico bem ruinzinho resolve fazer o Airbnb, mas o último a saber era o síndico e a administração. Bem tranquilo. E aí, meu telefone toca, o porteiro, daquele jeito que a gente sabe como é que é porteiro, que às vezes tem aqueles que são mais instruídos, mas tem aqueles que são broncos. Seu Vicente, tem um rapaz aqui do Airbnb e ele tá querendo entrar aqui. Deixa eu falar com ele aqui. Aí eu fui perguntar para ele qual unidade que você tá indo, porque eu não tô sabendo de nada, eu não tenho e-mail nenhum. E aí ele já tinha ligado pro proprietário. Nisso que eu estou falando com ele, o proprietário está me ligando. Eu falei, olha, tem um proprietário entrando aqui e tal, entrando em contato, deixa eu responder ele. Não, porque ele foi barrado e você vai deixar ele entrar agora. É agora, não é... Não. Eu falei, cara, olha só, eu preciso resguardar os outros moradores. Não funciona dessa maneira. A administração é a primeira a saber. Não, você vai... ele vai entrar agora. Eu falei, vamos fazer o seguinte. E nisso, gente, já vem a inteligência emocional, porque você tem que, Respirar fundo. respirar, e o cara começa a falar coisas, você gagueja, sua perna começa a ficar trêmula, a sua boca fica seca, você, não, calma aí. A pessoa não deixa você falar. Mas cara, posso falar? Olha só, faz o seguinte, eu não quero dificultar a sua vida, eu quero facilitar. Faz o seguinte, me manda um e-mail com a identidade, o CPF dele e eu vou liberá-lo. Não, você libera e depois eu mando. Mas eu conheci o histórico do cara, eu sabia que ele não ia me mandar nada. E aí, qualquer problema que essa unidade tivesse com essa pessoa, quem deixou ele entrar? A administração está abrindo as... Porque tudo que acontece é culpa da administração, é culpa do síndico. Aí eu, não. Me manda um e-mail que eu libero. Ele, não, libera que eu mando o e-mail, Aí o cara chegou pra mim e falou assim, eu estou indo aí pra te enfiar, pô. Jesus faz isso amado. não. Olha só, a gente não precisa chegar nesse nesse momento. mérito. Aí eu falei assim, faz assim, só manda um e-mailzinho. Ele, não. Eu falei, cara, olha só. Aí veio o homem. Ele não vai entrar, ponto, e acabou. Aí o cara, desligou na minha cara. Ele Falei, foi no pronto, condomínio? agora eu vou vir pra... Cara, eu já fiquei meio assim, né? Não deixa nem o proprietário entrar. Não, então. Já começou a fazer umas flexões Não, pra detalhe, aquecer a musculatura. Eu fui pro condomínio. Aquele momento que você procura o amigo policial. Não, detalhe, né? Aí ele me ligou. Mas eu pensei assim, porque eu não deixei ele entrar. Aí quando ele me ligou, né? eu pensava que ele fosse me ligar já pra
acabar comigo. Ele, e-mail enviado, tá? Ótimo. Aí Teve solução, teve solução. Falar grosso com algumas pessoas adianta. Funciona. Eu, ok, muito obrigado pela tua compreensão, tá Ele bom? tá entrando aqui agora. Não, aí parecia que nada tinha acontecido. Parecia que... Muito obrigado. Não, acho que eu sei que você tá fazendo o seu trabalho. Pô, mas muito obrigado. Parecia até... Eu tenho você. certeza. Não, desliga você. Ó, eu tenho certeza que ele desligou e foi conversar com a esposa dele, porque a mulher é sábia nessas horas. A mulher falou, manda esse e-mail logo. Deixa de ser idiota. O cara do Airbnb tá lá esperando. Você tá Parabéns. errado, Se isso entendeu? aconteceu e a senhora está vendo esse e-mail, parabéns pra senhora que resolveu Tenho salvar minha certeza vida. que teve uma mão de mulher aí. Não, porque eu não poderia fazer isso. Se ele não mandasse, ia ser um caso sem solução. Não, e o do gás? Condomínio de 4 andares, sem elevador. Pela lei, você não pode ter gás. Botijão de gás. Não pode, é lei. Não foi uma coisa que o síndico inventou. Mas, aquilo que eu volto a falar, gente, eu fiz... Primeiro eu entrei no mundo condominial sem saber nada. Depois eu fiz cursos para me aperfeiçoar. Aprimorar, né? Porque não há, você pode entrar e ir aprendendo com o tempo, mas mesmo assim eu fiz cursos. Então o que acontece? Eu aprendi, através de um curso que eu fiz, que você não pode mais ter gás sem ser encanado. Exatamente. Inclusive, se acontecer alguma coisa, o seguro nem cobre. Você sabe disso, né? E o síndico responde pela parte civil e criminal. Sim. Então eu já botei logo o meu na reta. A minha circular foram várias caveirinhas. Atenção! Várias caveirinhas em cima e embaixo. Tipo assim, eu queria mostrar que era uma coisa de uma lógica. comunicação Adoro, visual, eu adoro, gosto perigo. disso. Mas isso é o meu conselho me apoiando. Tá? Meu conselho tudo tem que ser uma coisa... E aí botando isso. E aí... O cara simplesmente me desce do carro, fala, beleza? Beleza. Me desce com a picape, com 2 botijões, assim, e me cumprimentando. Eu. Com o queixinho. Você tá indo pra onde, cara? Você vai pra onde, irmãozão? Não, eu tô indo aqui. Não vai não. Vem cá. Ligue. Não, essa cara não pode não. Ah, mas. Aí, gente, outra frase que a gente sempre escutou. Sempre pode, pô! Sempre pode. Não, nunca pode não, cara. Essa lei é de 81. Porque eu nunca esqueci essa lei, porque foi uma coisa que mexeu comigo. Aí ele, não, mas sempre pôde. Eu falei, gente, olha só, é porque antes era uma síndica moradora, não sabia muito, tinha os afazeres dela e nas horas vagas ela atuava como síndica. Não dava tempo de ver. Exatamente. Mas o que acontece? Não que eu queira que você não faça na minha frente, mas assim, cara, ainda por cima tem aquela câmera ali, eu vi. Então, assim, eu respondo, qualquer coisa, se explodir, vai ser... Sabe o que vai acontecer? Aí você tem que ser o porteiro não pode nem... Não sei se lá tinha porteiro, era um prédio muito pequeno, Não, o porteiro tinha, né? e o porteiro foi advertido. No final, o porteiro foi... Permitir, o porteiro, ele era omisso. Então, era amigo do porteiro, né? Aquele morador, e aí o Flamengo? Trouxe um pra mim ou pra você? Não, era aquele porteiro que não tava nem aí, tipo assim, olhava, tipo assim, não pode, não, mas deixa ele passar aí, porque tem que cozinhar, né? Aquela coisa assim, e deixava. E aí você tem que explicar toda hora, cara, sabe o que vai acontecer? Se você não morrer, porque você vai morrer, se explodir você vai morrer por uma mangueira e tal, vai explosão e cadeia. E aqueles que não morrerem, a defesa civil vem aqui, bota aquela fitinha, e aí ninguém entra, ninguém sai, aí eu fui botando medo. Terror. Ah, mas aí, ó, olha só se circular aqui. Aí ele, pô, mas o que eu posso fazer? Cara, liga pra Nato hoje. Eles vêm aqui amanhã e tal. Pô, mas só essa noite? Só essa noite, hein? Você não viu nada? Não, pode não, cara. Não pode não. E aí, não, mas assim, eu tô conversando da forma tranquila, porque teve os palavrões, tiveram as ameaças que foram feitas. Eu sei onde você mora. Eu também sei. Né? Pô, não vamos entrar nesse mérito. Pô, né, as pessoas sempre acham que tem um jeitinho, né? Primeiro usa da desinformação, depois fala que sempre aconteceu e depois tenta dar o jeitinho. E é o que a gente estava falando desde o início, é cultural, as pessoas vão ser paradas pela polícia, aqui no Brasil principalmente. É parado pela polícia, pô, não tem um jeitinho da gente resolver não? Aí eu aprendi uma expressão que eu não sabia, vou te dar um galo. Eita. Gente, você sabe que eu não sabia o que era isso, um galo? Por que eu quero um galo? Não, mas eu tenho uma história engraçada dessa, tá? Eu tenho a história, pô, posso te dar um galo? Eu falo, cara, o que eu vou fazer com um galo?
O que eu vou fazer com galo, cara? Que isso? Eu não quero um galo, não. Eu nunca tive galo. Você aprendeu isso? Os moradores querendo resolver questões. Olha isso, Eu moro em gente. apartamento, como é que eu vou criar um galo? Se ele fosse uma galinha, eu então, poderia botar ovo, pelo menos. Não. Pô, aqui, cara, pô, com galo a gente não resolve isso, não? Cara, como assim, cara? Eu não tô entendendo. As pessoas aqui... Aí você botou no Google. Não, o que não, eu pode resolver Não, com galo? gente, isso aqui eu fiz. Eu liguei pro meu compadre, Rafael. Rafael, eu tô recebendo aqui um galo. Que é um cara... Coitado, voltamos no Rafael, Aqui, coitado. e aí, meu irmão? E esse galo aí, tu aceitou? Eu falei, não, pô, vou andar com galo. E meu irmão tá aí. Aí, pô, claro, pô, aí tu é muito idiota. Aí, pô, qual é, Rafael? Ele, não, cara, isso aí é uma figura e tal, não sei o que. Ele não sabe. Quando alguém tá te oferecendo dinheiro, 50 pratas. Aí eu, entendi, mas eu não vou aceitar, não. Entendeu? É isso aí, Isso. maravilhoso. E o Rafael voltou à mesa, né? Exatamente, porque, cara, é uma A coisa gente assim... tem que convidar esse Rafael. Cara, Verdade. ele é show. A gente tem que convidar o Rafael Rafael ele é para estar muito aqui para engraçado. contar os causos e para contar. Você contou um lado da história, Sim, né? sim, Toda história sim. tem dois lados. Não, ele com certeza vai falar assim, pô, o maluco é chato. Entendeu? Porque realmente Eu tive era, que mas é um aceitar ser salvador. padrinho da filha dele, entendeu? Porque ele insistiu muito. Pra ver se ele parava de Sabe? ligar. Ele liga, era meu vai lá. salvador, porque era a garantia que eu tinha. Ele falou assim: eu entendeu? vou aceitar aqui pelo telefone, senão ele vai vir aqui em casa, não vai sair da porta da minha Não, a gente casa se até eu tornou- aceitar. Nos tornamos grandes amigos por conta disso. Que eu falei, pô, Rafael, no sábado, eu ligava pra ele no sábado. Ele, meu irmão, você tá de sacanagem, né? A pista tá fechada, você sabe, né? Muita Mas assim, eu insegurança. queria fazer um adendo sobre isso, né? Uma pessoa que cria um clube do síndico para ajudar outros síndicos, para fazer conexão, para potencializar, é um cara que é persistente, é um cara que é resiliente, porque senão não faria isso. Ele iria lá ser síndico, né, do condomínio da minha dele, dentro da minha caixinha. caixinha, e tá tudo bem, né? Mas você é um cara que olhou para tudo isso e falou, cara, eu tive muitas dificuldades, eu tive alguém que me ajudou na minha jornada e hoje eu quero ajudar outras pessoas. É porque eu acredito que exatamente a gratidão ela tem que ser sempre compartilhada e a gente tem que sempre ajudar um ao outro. Porque as pessoas não nascem sabendo. E através de... Assim, eu não tive ninguém para facilitar a minha vida. Mas não quer dizer que Teve eu o não possa Rafael. facilitar. O Rafael veio depois. Não fala isso, você teve o Rafael. Não tive ninguém que eu digo na situação de... Ele não poderia me indicar todas as empresas. Embora Sim. ele falava, use... Tudo era o Rafael mesmo. Mas assim, eu não pude andar com o Rafael o resto da vida. Então, assim, teve um momento que eu tive que andar by my own e eu precisava pegar com um e com o outro, então eu tive que me virar. E muitas das vezes eu tive que entrar na internet e procurar no escuro e as referências de estar lidando com aquela empresa que eu tive que procurar na internet não foram boas porque eu não tinha Aí referências. vem as consequências. Exatamente, muitas por sinal. E aí o que acontece? Quando você tem uma empresa que você já tem um vínculo, pô, trabalhou com uma empresa, pô, ela é boa, para onde eu for eu vou levar ela. Você acaba criando, e aí você vai indicando para as pessoas, e as pessoas vão te dando, pô, cara, muito obrigado pela essa indicação, porque eu estava com uma empresa que, meu Deus do céu, a mesma coisa com a administradora, né? Pô, gente, eu tô com uma administradora péssima, não faz nada e tal, eu que tenho que trabalhar por ela. Quando você indica uma boa administradora, ela faz um bom trabalho. Exatamente, era só isso. Né? Que ele tira a bigorna das costas. O né? RH e o DP de uma administradora faz toda a diferença. Com certeza. E como resolve a vida do síndico? Se você tem um RH e um DP competentes, eles facilitam a tua vida e muito. Porque a única coisa que você não fica quer... com a sua função, que é gestão. Exatamente, você não quer trabalho. Porque se eles não estão fazendo um bom trabalho, o que acontece? Você vai ter problema com o morador, com erro de boleto, você vai ter problema com o funcionário. Você vai ter que justificar o seu, o dele, o do outro. E você não tem tempo para isso. Exato. Né? Então você precisa do pilar. Então, essas facilidades do mundo condominial e que facilitam a nossa vida e que vão facilitar a vida dos outros, é primordial. Então, assim, se eu posso ajudar, se eu posso somar, por que não? Com né? certeza. Porque na vida é um ajudando o outro e isso é bíblico, inclusive, né? Então, E para os verdade. síndicos que estão assistindo a gente, como é que eles encontram o Clube dos Síndicos? Como é que eles conseguem participar dessa interação? Como é que funciona? o Clube dos Síndicos, você pode achar a gente no Instagram, Clube dos Síndicos RJ.
Em breve seremos uma associação e vocês vão saber que nós teremos um lançamento, vai ser uma coisa bem legal. Por enquanto é uma surpresa. A gente vai ser convidada, né, Roberta? Espero que Claro, Estou obviamente. aguardando ansiosamente Obviamente. por esse convite. Não, todas as empresas que são do meio, que são ali, principalmente as que a gente está lidando, que são do dia a dia, que... Gente, uma coisa importante, esse nicho é um nicho muito fechado, porque assim, você pode estar ali durante um bom tempo, um errinho... Já te exclui, já te Exatamente, queima. já te fecha. É uma coisinha mal resolvida, já é uma coisa, olha, não fecha com essa empresa porque ela fez isso e isso Eu comigo. tive essa dor de cabeça aqui. Então, nós temos vários. É muito complicado. Até pro lado da empresa é muito Clube dos complicado. Síndicos RJ, nosso Instagram, e de lá a gente conversa. E lá eles preenchem essa ficha, entram pro grupo, e aí tem toda esse ecossistema que vocês estão criando aí. Exatamente. Aí a gente manda uma ficha cadastral para a gente poder saber qual é o síndico, o tempo de sindicatura deles, porque né, geralmente é 1 ou 2 anos. Então, senão a pessoa ficar de eterno ali, a gente... Sim, sim. E aí o nosso objetivo é sempre estar renovando, ajudando, contribuindo e fazendo a pessoa andando. E mostrar para as pessoas que existe também, não é regulamentado, mas existe uma profissão. Se você gostou da atividade ali, de gerir o seu condomínio, ainda que você seja um síndico morador, né? Como aconteceu, a Larissa não é o caso, nem você, né? Por um acaso, temos aqui 2 síndicos que vieram Da administração. de administração. Sim. Mas a realidade de muitos síndicos é ser o síndico do seu próprio condomínio. Começa desse jeito. Eu vou te falar que eu corro. Pois é, mas infelizmente tem muitos que não tem como correr, porque se não for ele, não vai ser ninguém ou vai ser alguém pior do que ele. Sim. Então, muitas pessoas dedicam o seu tempo, e assim, eu bato palma, porque tem gente que não ganha nada, às vezes é uma cota condominial que ele ganha. Verdade. Para trabalhar, para ouvir, para passar por tudo isso que vocês estão passando aqui. Roberta, E o pior, muitas vezes tem informação, porque ele caiu de paraquedas ali. Então, é importante que nesse 1 ano, né, ele vai adquirindo conhecimento, ele vai se relacionando, ele vai entendendo como faz aquilo, e ele pode ver dentro do grupo, até com outros casos, né, pô, tem um síndico ali que tem 3 condomínios, tem a Larissa aqui com 21 condomínios, tem o outro ali que, sabe, ele é orgânico do condomínio dele e ele tá fazendo uma primeira participação como síndico profissional. Como é que é esse processo? Não, Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Por incrível que pareça, eu morava num condomínio que tinha 2 blocos grandes, um bem grande aqui na freguesia, lá na freguesia. E a vizinha, minha vizinha de porta, o pai dela era síndico. E um dia ela passou e falaram assim pra ela, aí ó, o pai dela é lá, mó ladrão. Que o cara nem era, tá? E Isso é ela crime, chorava. Mas na época não era. Na época não era. Não tinha Então, consequência. Não tinha. E aí o que acontece? Uma coisa que eu tinha, assim, eu jamais queria ser síndico. Jamais. Tipo assim, eu tinha um problema, assim, eu tá nessa função, porque... E ainda ser julgado, né? O cara ele não tinha prolabora, ele tinha isenção condominial, e ainda era chamado de ladrão, e a filha ainda ouvia isso. Pô, teu pai é ladrão, safado, roubou não sei o que lá. horrível. E porque adolescente e criança são meio maus mesmo, né? Então, assim, eles falavam, não tinha... O peso Tinha de quanto filtro, aquilo né? machucava, os meninos, né? ladrão. Era horrível, Nossa, horrível. que horror, gente. Era horrível. Então, assim, e você ainda tem esse problema de ser chamado de ladrão quando você, às vezes... Tá na maior boa intenção lá, tentando organizar o que ninguém quer organizar, né? E era uma coisa que eu não queria, e aquilo que eu não queria foi o que eu me tornei. E que Olha que coisa você ainda maravilhosa. está Ajudando Ajudando. outros síndicos a se tornar. Exatamente. Maravilhoso! Falamos aqui com Vicente Marquesi, do Clube dos Síndicos. Foi um prazer. Tenho certeza aí que se você entrar no clube vai ter muita informação ali e vai poder Sim. conhecer um pouquinho mais Sim. de todo esse projeto. Sim. Vicente, muito obrigada por você estar aqui com a Prazer gente mais foi uma meu. vez, Amei. tá? Amei. Fiquei muito Foi feliz muito de legal. receber. Amém. E ó, já quero ir nessa inauguração aí, Não. gente. Eu e a Larissa. Vou esperar meu convite. Não, vai ser. Vocês Ansiosamente. com certeza estarão lá. Quero que você faça parte.
O Clube dos Síndicos, ele está aqui para ajudar você que caiu de paraquedas, não tem a menor ideia, ou você que já é síndico, mas não tem empresas que tem um nicho bacana que você não tem confiança, procura o Clube dos Síndicos, tem vários tópicos que são bacanas e que você não vai estar desprotegido. E falando em convite, eu convido o nosso ouvinte a se inscrever no nosso canal, a clicar nesse botãozinho em 5 segundos, Roberta, a clicar nesse botãozinho aqui, porque a sua conexão com a gente ajuda a gente a se conectar com mais pessoas. Então, por favor, dá essa ajudinha aí, perde Quando esse eu tempinho. falo que ela é garota prodígio, é que tava aqui já. Ela agora tem um superpoder, lê meus pensamentos. Ela tá adquirindo superpoderes cada vez mais. Maravilhosa, Lari, é isso aí. Siga a gente, compartilhe esse vídeo. Fale aí nos seus grupos de condomínio que tem um clube de síndicos, que também tem um clube de mulheres, né? Você, mulher síndica, tem o Clube W Condo, que a gente faz parte também. E não é porque estamos em clubes diferentes que não podemos ser amigos e lutar pela mesma causa. E fazer conexões. E o Clube dos Síndicos não é só de homens, né? É homens e mulheres, então não tem... Olha! Gente, ó, um beijo. Beijos! Obrigada. Até a próxima.